Algo está drenando sua energia. O tempo passa, você trabalha, consome, reage, mas será que realmente escolhe? Existe um sistema oculto que manipula suas emoções sem que você perceba. Ele dita o que você sente, o que você pensa, o que você faz. E o pior, você nem nota. A arquitetura invisível do controle está ao seu redor, em cada decisão que você acredita ser sua. Mas será mesmo? Seus medos, sua atenção, sua rotina. Nada disso acontece por acaso. O que acontece quando você enxerga a verdade? Bem-vindo à realidade que nunca quiseram que você descobrisse. A arquitetura invisível do controle está em toda parte, mas só controla quem não a vê. Desde o nascimento, cada indivíduo é inserido em um sistema que suga sua energia sem que ele perceba. Não se trata apenas de dinheiro, mas de algo muito mais valioso: atenção, emoções e força vital. Desde cedo, somos condicionados a seguir um padrão de vida que nos mantém constantemente ocupados, preocupados e, acima de tudo, esgotados. O próprio formato da sociedade foi desenhado para garantir que essa manipulação aconteça de maneira sutil, quase imperceptível. O resultado? Um ciclo de cansaço crônico, onde a pessoa nunca se sente verdadeiramente dona do próprio tempo e, consequentemente, da própria energia. As escolas não ensinam como gerenciar essa energia. Pelo contrário, desde crianças, somos treinados a obedecer horários rígidos, reprimir emoções e aceitar rotinas exaustivas como algo normal. Quando a pessoa cresce, percebe que a lógica continua a mesma. Trabalho excessivo, responsabilidades esmagadoras e distrações incessantes, tudo projetado para garantir que sua atenção permaneça presa ao que o sistema deseja. É por isso que a maioria das pessoas chega ao final do dia sentindo-se drenada, sem nem saber para onde foi toda a sua vitalidade. E se essa sensação se repete todos os dias, ao longo dos anos, que tipo de vida realmente sobra? Essa drenagem energética não acontece por acaso. Empresas, governos e grandes corporações manipulam cada detalhe do ambiente para garantir que você gaste sua energia da maneira mais lucrativa para eles. E claro, quanto mais exausto e distraído, menos você questiona. Mas há um detalhe que poucos percebem. Essa energia não desaparece simplesmente. Ela está sendo colhida, convertida e usada por aqueles que sabem como controlá-la. E quando se começa a entender esse jogo, percebe-se algo ainda mais intrigante. A ilusão do livre-arbítrio pode ser uma das maiores farsas já criadas. A ideia de que temos controle sobre nossas escolhas é muitas vezes apenas uma ilusão bem arquitetada. Desde a política até as marcas que consumimos, tudo é cuidadosamente estruturado para criar uma falsa sensação de liberdade. A pessoa sente que está decidindo, mas na realidade suas opções já foram pré-selecionadas. Escolher entre dois candidatos que representam os mesmos interesses, entre marcas que pertencem à mesma corporação ou entre estilos de vida já programados, tudo isso mantém o sistema intacto. Quando se tem a sensação de poder decidir, a necessidade de questionar desaparece. A identidade pessoal também é moldada por essas escolhas limitadas. As pessoas se identificam com certos produtos, ideologias e estilos de vida porque foram expostas a eles repetidamente, desde cedo. E aqui entra a manipulação. Quando alguém acredita que sua identidade depende de algo externo, fica preso a um ciclo de consumo e influência. Redes sociais, mídia e entretenimento reforçam essa ideia, garantindo que todos estejam sempre buscando algo para validar quem são. Mas será que essa identidade é genuína? Ou apenas um reflexo das escolhas que foram impostas sem que percebessem?
O mais curioso é que essa estratégia mantém as pessoas divididas. Quando se acredita que a escolha A é a única correta e que a escolha B é o problema, surge um conflito que distrai do verdadeiro jogo. Enquanto brigam por partidos políticos, times de futebol ou marcas de celular, poucos percebem que a energia deles está sendo manipulada para que o sistema continue funcionando da mesma forma. E, no fim, quem realmente lucra com isso? Bom, basta olhar para a estrutura que nunca muda. Não importa quantas escolhas sejam feitas, mas existe uma armadilha ainda mais eficaz. Uma que prende a maioria das pessoas por décadas. O ciclo interminável do trabalho. A ideia de trabalhar 40 horas por semana foi vendida como o caminho para uma vida estável. Mas a verdade é que essa estrutura foi criada para manter as pessoas ocupadas, exaustas e sem tempo para pensar. Quando alguém passa a maior parte do dia gastando sua energia no trabalho, resta pouca disposição para questionar o sistema. O cansaço constante garante que, no fim do expediente, a única coisa que a pessoa quer é um alívio imediato, seja assistir TV, consumir distrações ou comprar algo que dê a sensação de recompensa. E assim a roda gira. O curioso é que, mesmo com tanta dedicação ao trabalho, a maioria das pessoas vive no limite financeiro. O salário cobre as contas, mas dificilmente proporciona liberdade. Isso acontece porque o sistema foi desenhado para garantir que ninguém escape dessa engrenagem. Salários ajustados para que sobre pouco, impostos que consomem boa parte da renda e um custo de vida que sempre aumenta. Tudo isso mantém as pessoas em um ciclo onde trabalham para sobreviver e não para viver. E se o dinheiro não sobra, como alguém pode realmente se libertar dessa estrutura? Para muitos, a ideia de trabalhar menos parece impossível. Mas há aqueles que aprenderam a manipular essa dinâmica a seu favor. Empreender, criar múltiplas fontes de renda ou até aprender a viver com menos são algumas saídas. Livros como Trabalhe 4 horas por semana, de Tim Ferriss, exploram alternativas para quebrar esse ciclo. Mas o primeiro passo é perceber que esse sistema não foi feito para beneficiar a maioria. E quando se entende isso, fica mais fácil enxergar como a economia da atenção prende as pessoas em distrações constantes. A atenção virou uma das moedas mais valiosas do mundo moderno. Redes sociais, notificações e ciclos intermináveis de notícias foram projetados para capturar e manter o foco das pessoas o máximo de tempo possível. Quanto mais alguém se mantém engajado, mais dados gera, mais anúncios consome e mais previsível se torna. Mas o problema vai além do tempo desperdiçado. Essa manipulação afeta diretamente a energia mental, deixando a pessoa esgotada sem perceber. Afinal, o que parece ser um simples scroll no celular pode, na verdade, ser um roubo silencioso da própria vitalidade. O design dessas plataformas não é aleatório. Cores vibrantes, recompensas rápidas e algoritmos que entregam exatamente o que ativa o sistema de dopamina mantém o usuário viciado. Isso explica por que tantas pessoas acordam e já pegam o celular antes mesmo de levantar da cama. E esse ciclo continua ao longo do dia, com notificações constantes, garantindo que ninguém fique longe por muito tempo. O efeito disso? Dificuldade de concentração, ansiedade e a sensação de que o tempo simplesmente desaparece. Quem nunca abriu o celular por 2 minutinhos e quando viu tinha perdido 1 hora inteira? O mais preocupante é que essa drenagem de atenção não é só para entretenimento. Enquanto a mente está ocupada com vídeos curtos, polêmicas e trends passageiras, questões mais profundas passam despercebidas.
O sistema entende que um indivíduo distraído é um indivíduo manipulável. E se todos estiverem constantemente ocupados com estímulos externos, sobra pouca energia para questionar o que realmente importa. E quando o pensamento crítico é enfraquecido, o medo se torna uma ferramenta ainda mais eficaz de controle. O medo sempre foi uma ferramenta poderosa de manipulação. Quando uma pessoa está em estado de alerta constante, ela age impulsivamente, sem questionar. Governos, corporações e a mídia sabem disso há séculos e usam essa estratégia para manter as massas sob controle. Notícias alarmantes, crises econômicas, ameaças invisíveis. Tudo isso cria um ambiente onde a única opção parece ser seguir o que as autoridades recomendam. O problema? Quem vive no modo de sobrevivência não pensa em crescimento, apenas em evitar o próximo desastre. A prova disso está na forma como as manchetes são construídas. Grande crise se aproxima. Component placement. O pior está por vir. Zrenia. Você está em perigo e nem sabe. São frases que acionam uma reação instintiva. E o que acontece? As pessoas prestam atenção, a energia delas é sugada para esse ciclo de preocupação constante, enquanto quem controla a narrativa se fortalece. Empresas lucram vendendo soluções para os medos que elas mesmas criam. Políticos ganham mais poder prometendo segurança. E no final, a população continua gastando sua atenção e energia reagindo ao invés de agindo. A saída para essa armadilha começa pela consciência. Filtrar informações, questionar narrativas e entender que nem toda crise merece sua atenção são passos essenciais. Ler livros como 1984, de George Orwell, ou Propaganda, de Edward Bernays, ajuda a enxergar os mecanismos por trás dessas manipulações. Porque uma coisa é certa: se a sua percepção do mundo for moldada pelo medo, você nunca terá controle sobre sua própria energia. E há um aspecto dessa manipulação que atinge um nível ainda mais profundo, aquele que opera diretamente nas frequências que você consome sem nem perceber. Poucas pessoas percebem o impacto que o som tem sobre a mente e o corpo. A música não é apenas entretenimento, ela influencia emoções, padrões de pensamento e até o nível de energia. E o mais curioso, nem todas as frequências são usadas para elevar a consciência. Durante décadas, a indústria musical tem promovido tons e padrões que mantêm as pessoas emocionalmente instáveis. Batidas repetitivas, letras carregadas de negatividade e vibrações ajustadas para estados mentais mais baixos fazem parte de um sistema projetado para prender a atenção e controlar emoções. A afinação padrão da maioria das músicas modernas, fixada em 440 Hz, não foi escolhida por acaso. Estudos indicam que essa frequência pode gerar tensão e ansiedade, enquanto frequências como 432 Hz ou 528 Hz promovem equilíbrio e clareza mental. Mas quantas músicas populares seguem essa afinação mais harmônica? Quase nenhuma. O motivo? A indústria precisa que as pessoas se mantenham em um estado emocional frágil, buscando alívio em mais consumo. É por isso que as canções que dominam as paradas falam sobre dor, perda e superficialidade, e não sobre crescimento e expansão mental. Mas há uma forma de escapar dessa manipulação sonora. Explorar sons e frequências que elevam a vibração pode mudar completamente a forma como alguém se sente ao longo do dia. Música clássica, sons binaurais, mantras e até a natureza tem o poder de restaurar a energia mental e emocional. Experimente substituir músicas comerciais por composições em 432 Hz por uma semana e perceba a diferença.
porque a energia que você absorve influencia diretamente o seu estado de espírito. E se o que você ouve pode mudar sua vibração, imagine o impacto do ambiente em que você vive. Viver em uma cidade grande pode parecer conveniente, mas poucos percebem o custo oculto dessa escolha. O ritmo acelerado, o barulho constante, a poluição e a superlotação drenam a energia das pessoas de forma silenciosa. Cada dia começa com pressa, trânsito e estímulos visuais e sonoros que mantêm a mente em estado de alerta. O corpo nunca relaxa completamente. O sono é superficial e a mente fica sempre sobrecarregada. Com o tempo, essa exaustão se torna normal. Mas a verdade é que esse estilo de vida é projetado para manter a população dependente e distraída. O acesso à natureza é mínimo, e isso tem um impacto direto na saúde mental e emocional. A falta de conexão com ambientes naturais afeta a produção de serotonina, aumenta o estresse e reduz a clareza mental. O que acontece? As pessoas recorrem a estimulantes, como café e açúcar, para compensar a falta de energia. A dependência de entretenimento digital se intensifica, já que é uma das únicas formas rápidas de desligar a mente no meio do caos. E no fim, o ciclo de exaustão e consumo se perpetua, deixando pouca margem para questionar essa realidade. Mas há formas de minimizar esse esgotamento energético. Criar pequenas rotinas de reconexão com a natureza, como caminhar descalço na grama, passar um tempo ao sol ou até ter plantas dentro de casa, pode fazer uma diferença gigantesca. Estudos mostram que apenas 20 minutos de exposição à natureza reduzem significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Se a cidade foi projetada para drenar sua energia, o primeiro passo para recuperar o controle é aprender a recarregá-la conscientemente e entender que a fuga desse sistema não exige apenas mudar de ambiente, exige mudar a forma como você enxerga sua própria vida. A primeira chave para se libertar desse sistema é a consciência. Se a pessoa não percebe que está presa, nunca tentará sair. Questionar narrativas, analisar padrões e observar como a própria energia é drenada ao longo do dia são passos essenciais. Quem realmente decidiu o que você consome, como você pensa e onde gasta sua atenção? A resposta pode ser desconfortável, mas também é libertadora. Porque quando você entende que sempre esteve sendo manipulado, finalmente pode escolher de verdade. Outro passo fundamental é reclamar o controle do próprio tempo. O sistema sobrevive porque as pessoas estão sempre ocupadas demais para refletir. Reservar momentos para criar, meditar, escrever ou simplesmente não fazer nada é um ato revolucionário. Livros como Roube como um Artista, de Austin Kleon, mostram como pequenas práticas criativas podem transformar a mente e a percepção da realidade. Quanto mais tempo você dedica ao que nutre sua energia, menos poder o sistema tem sobre você. E, por fim, a desconexão do consumo excessivo. O modelo atual depende que as pessoas comprem, assistam, cliquem e reajam constantemente. Quanto mais se desliga das distrações e mais se reconecta com a natureza, com o próprio corpo e com sua intuição, mais difícil é ser manipulado. Reduzir tempo nas redes sociais, escolher conteúdos com consciência e buscar experiências reais são ações poderosas. Porque, no fim das contas, a maior arma do controle sempre foi a distração. E quem aprende a direcionar sua atenção para o que realmente importa, finalmente começa a viver com liberdade. Agora que você viu como esse sistema opera, qual foi o momento mais chocante para você? Em que ponto percebeu que suas emoções podem estar sendo manipuladas sem que você percebesse?
Quero muito saber sua opinião, então me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo abriu seus olhos, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa entender como esse jogo funciona. Vamos espalhar essa mensagem para que mais pessoas acordem. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque tem muito mais conteúdo vindo aí para acelerar sua evolução. Agora, antes de sair, tem mais um vídeo super interessante esperando por você na tela final. Assista agora e continue expandindo sua mente.